Amigos, desejo a todos um bom dia, uma manhã cheia de luz, que os benfeitores possam agasalhá-los nesta hora sublime do Evangelho. Hoje vamos falar sobre as instruções dos espíritos, mundos inferiores e mundos superiores. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta. É antes muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior, com referência aos que lhe estão acima ou abaixo, na escala progressiva. Tomada a Terra, por tempo de comparação, pode-se fazer a ideia do estado de um mundo inferior, supondo aos seus habitantes, na condição de raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda entre nós se encontram, restos do estado primitivo do nosso orbe. Nos mais atrasados, são de certo modo rudimentares os seres que os habitam. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-lo qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e do injusto. A força bruta é entre eles a única lei. Carentes de indústria e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Deus, entretanto, a nenhum de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência, jaz latente a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ente supremo. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão de uma vida mais completa, porquanto eles não são seres desgraçados, mas crianças que estão a crescer. Entre os degraus inferiores e os mais elevados inúmeros outros há, e difícil é reconhecer-se nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, os que foram, esses seres primitivos, do mesmo modo que no homem adulto se custa a reconhecer o embrião. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimos diversos das da vida da Terra. Como, por toda a parte, a forma corpórea aí é sempre humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem de materialidade terrestre e não está, consequentemente, sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Nós pedimos a Jesus que Ele nos ampare, fortaleça os nossos pensamentos no bem e numa sintonia elevada, junta tantos corações que comungam conosco este momento, nós os convidamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Jesus, que esta manhã seja florida no campo da esperança, da confiança e da fé em nossos corações. Se conosco, Senhor, que assim seja. Amigos queridos, nós estamos lendo hoje essa questão da evolução dos mundos inferiores e os mundos superiores.
nós percebemos que nós ainda não estamos numa condição de mundos inferiores ou primitivos. Nós já temos uma lucidez, já temos uma característica perispiritual que nos projeta formas delineadas. Encontramos com tantos irmãos com beleza, com traços leves, onde o amor já começa a ser modelado com esperança, com alegria, para que todos nós possamos sentir o valor do bem em nossa vida. E assim, Jesus, sob esse olhar grandioso, nós precisamos compreender que tanto o mundo inferior ou superior, todos nós estamos num processo de ascensão espiritual. E nós não temos essa noção ainda se o mundo inferior está abaixo ou está acima, porque não é isso o importante. Então, nós vamos ver a Terra, que é a morada que nós estamos, nós podemos ver que aqui nós temos muitas condições de irmãos que a gente pode perceber pelos traços, pelo pensamento, pela manifestação dos sentimentos, que eles ainda não alcançaram um estado de evolução como outros. Trazem ainda uma condição bem selvagem, eles têm ainda hábitos primitivos, violências constantes, e muitas vezes nós achamos que esses irmãos, eles têm uma conotação diferente da nossa. Não, nós podemos ver pessoas com aspecto até bonito, bom, aparente, mas eles trazem instintos ainda muito grosseiros. Instintos e sentimentos que ainda não foram trabalhados. Por isso, o nível de violência, de imaturidade, esses mostram que vieram de mundos mais atrasados. E outros que já se encontram aqui, que revestem uma forma humana mais expressiva, com mais beleza, seus instintos não são tão fortes, mas agora já trazem um sentimento de delicadeza, já começam a perceber a benevolência. Tudo isso vai mostrando que nós todos passamos pela mesma lei. Então, a lei é a lei do amor, é a lei de justiça. Então, muitos desses mundos ainda não têm essas indústrias, não têm as invenções que temos hoje, por exemplo, o avanço da tecnologia, o avanço das ciências médicas. Então, tudo isso vai nos mostrar que essa manifestação ainda da inteligência é muito rudimentar. Eles têm uma vaga intuição sobre isso. E muitos outros irmãos que caminham conosco já têm uma ideia mais avançada. Mas eu gostaria de dizer-lhes que o que vai mostrar nossa evolução não é só o nível de inteligência, não. É o nível de moralidade, é o nível de nossos sentimentos. É importante que a gente possa pensar que cada um de nós precisamos desmaterializar esses sentimentos tão grosseiros que ainda carregamos conosco. E os espíritos que já chegaram num grau superior, em condições de vida moral mais elevada, eles têm uma diversidade também da nossa, porque a forma corpórea deles é muito mais leve, não tem essas doenças que nós carregamos, como o câncer, tantas dores. Aí nós vamos ver que o corpo nada tem de materialidade terrestre e não está, conseguintemente, sujeito às necessidades das doenças que trazem para nós tantas deteriorações, tantas dores. Aqueles que já conseguiram mudar os seus sentimentos, os seus sentidos, eles trazem uma beleza diferente, mas também uma leveza específica do corpo, que é capaz de ter mais rapidez,
mais leveza. Então, não ficam presos, né, a tudo isso que nós temos visto, pessoas que ficam aí com grandes dificuldades, até na forma de andar. A gente percebe as noções bem grosseiras. Então, os homens, eles trazem, né, os seus traços das suas imigrações, mas eles vão sendo modificados pela renovação do sentimento. Mudando o perispírito, iluminando, quando Jesus diz, brilha a vossa luz, nós já nos tornamos espíritos que temos uma vida diferente. E outra coisa, a longevidade destes espíritos nos mundos mais adiantados é uma coisa extremamente notada. Na Revista Espírita nós podemos ver isto, a morte também não acarreta tantos horrores na decomposição, o que muitas vezes causa pavor. Tem muita gente que diz: eu vou ser cremada porque eu tenho medo dessa deteriorização. Amigos, nós precisamos cultivar no nosso pensamento o bem, porque é só o bem que vai fazer com que a gente possa modificar. Então, eu gostaria de dizer-lhes que cada dia mais o Espiritismo vem nos ensinar. Então, nós precisamos procurar, enquanto antes, a nossa própria evangelização, para que a gente possa compreender todas essas angústias de transição que o planeta atravessa, mas com os olhos do Espírito. Porque o progresso da inteligência, ela vai alcançando culminâncias que nós não sabemos alcançar ao nível de alcance, mas o sentimento que nós carregamos, esse sentimento precisa ser cuidado. Esse sentimento precisa ser expandido. Então, nós temos que dilatar todos esses setores da vida para que a gente saiba viver bem. E o amor, quando ele é aplicado dentro de nós vamos ver que nós estaremos vivenciando esse amor que o Cristo nos trouxe, que o Cristo nos ensinou. E é por isso que nós hoje, num estado mais avançado, já recebemos o Espiritismo como uma doutrina consoladora. O Espiritismo ele não consiste só no sistema de indagação científica que tanto se ligam, mas ele nos enriquece de novos conhecimentos, de uma filosofia que nos sustenta, de uma moral que nos dá um avanço. Então, a doutrina espírita ele é um manancial de luz que vai fazendo com que a gente possa compreender a necessidade de nossas modificações. Somos nós mesmos, amigos, os atores do milenário drama evolutivo. Somos nós os responsáveis. Ninguém faz mudanças por nós. E século a século nós vamos revezando todo esse trabalho retificador por meio da reencarnação. E é por meio da reencarnação que vamos também modificando todo o nosso olhar, e definindo novas equações, porque muitas pessoas acham que o destino é um enigma. O destino é aquilo que nós estamos fazendo, somos nós o responsável, porque não há determinismo na nossa evolução. Então, nós precisamos sentir isto e considerar cada dia mais que o grande problema nosso ainda se prende ao ódio, ao orgulho, às discórdias que nós vivemos todos os dias. E outra coisa que também nos cega é a vaidade. Então, é preciso que nós possamos olhar que tanto o orgulho como a discórdia, a vaidade, o ódio, faz com que a gente carregue dentro de nós um cortejo de misérias morais.
Então, todos nós temos sido convidados a sermos mais indulgentes, a observar mais o valor do nosso irmão. Então, todos nós, que ora agasalhados pela doutrina espírita, nós precisamos avançar nos objetivos e na sua finalidade útil em nossa vida. E é muito importante que a gente expanda também a nossa curiosidade em relação à vida, ao respeito, mas que nós saiamos de uma vez por todas dessa situação que muitas vezes nós mergulhamos, que é uma situação de vida ociosa. É preciso movimento, é preciso movimentar o nosso pensamento, o nosso sentimento no processo renovador, para que nós possamos descobrir o valor do bem que a vida nos oferece. E é por isso que a doutrina espírita nos convida a refletir, para que nós possamos alcançar mundos melhores, mundos mais felizes. E esses mundos melhores, nós vamos perceber que a luz, ela vai nos trazer serenidade. A luz da verdade vai proporcionar no nosso espírito uma alegria. E nós vamos nos libertando das angústias da vida material e vamos também nos libertando desses sentimentos que muitas vezes têm nos trazido tantos tormentos. E à medida que o espírito se eleva, ele também vislumbra novos horizontes que faz com que ele passe a compreender que o mal já não lhe pertence mais. Então, quando nós conseguimos chegar nesse ponto, nós vamos ver que nós estamos caminhando. Sabemos que vai demorar, que não é de hoje para amanhã, mas nós vamos perceber que nós vamos caminhando para os mundos felizes, mundos de orbes privilegiados. E aí nós vamos ver que esse privilégio não é um privilégio de Deus que Deus nos dá, são as nossas conquistas, são as nossas mudanças. E todos nós temos o direito de chegar a estes mundos um dia. E é primordial que cada um de nós tenhamos um ponto de partida, e o ponto de partida, sem dúvida, é o amor, é perdoar, é amar. Então, nós vamos conquistando cada dia mais um trabalho perene, o trabalho do espírito. Aí nós vamos caminhar com mais objetividade, deixando para trás esse lodaçal que muitas vezes percorremos por nossas ilusões. Que Jesus nos abençoe, queridos irmãos. Que a paz augusta do Mestre esteja sempre conosco. Senhor de nossas vidas, dai-nos força e coragem, dai-nos a paciência e a tolerância, como conquista de cada um. E nesta hora do passe, que tenhamos fé, certeza do amparo amigo, que os espíritos que estendem as mãos sobre nós possam depositar em nosso coração as vibrações do mundo espiritual, as energias da natureza que vão cair, fluidificar a nossa alma. E que sejamos solidários, fraternos, amigos e irmãos. Que a paz e a alegria seja constante em nossa vida. Que assim seja. Amigos queridos, desejamos a todos muita paz, muita alegria. Sintam-se agasalhados pelas vibrações do Colégio Allan Kardec, do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Que assim seja.